Você pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Livro de Provérbios, capítulo 28. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. O verso 24. Provérbios é logo depois de Salmos. Livro de Provérbios, capítulo 28, e o versículo de número 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra: o que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Pode fechar os seus olhos? Feche seus olhos, por gentileza. Pai, nós te agradecemos por este momento aqui na tua casa. Nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que tu podes fazer todas as coisas neste lugar, e nós te agradecemos sim, no nome de Jesus. Eu digo, seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, coloca o som ambiente primeiro, antes de colocar a tela, põe primeiro o som ambiente, coloca lá, fundo musical. Deixa eu falar para você sobre este texto aqui. O que rouba o seu pai e a sua mãe, companheiro é do destruidor. O Senhor está ministrando sobre as nossas vidas, sobre roubo. Mas talvez alguém diria, mas pastora, cristão não rouba, ou não deveria. Ou não deveria. Mas a Bíblia está dizendo que tem uma situação. Quando Paulo vai escrever nas suas cartas, ele diz assim: olha, aquele que roubava, quem sabe o final do texto? Aquele que roubava, que não roube mais. O que Paulo está dizendo deste texto? Ele está falando de mudança, ele está falando de transformação. Aquilo que você fazia antes, agora você não faz mais. Se antes você bebia, agora você conheceu a Jesus Cristo, você não bebe mais. Se antes você fumava e você conheceu a palavra de Deus, agora você não fuma mais, porque você entende que o teu corpo é templo do Espírito Santo e você precisa cuidar do seu corpo, zelar do seu corpo. Se antes de Jesus você falava palavrão, fazia coisas feias, agora você conheceu a palavra, agora você não fala mais palavrão, você não faz mais coisas feias. Se antes tudo era desagradável na sua vida e você trapaceava as pessoas, e você manipulava as pessoas, e você fazia coisas que sabia que moralmente eram erradas, hoje você não faz mais, porque você entendeu que Jesus Cristo transforma, que a palavra liberta e vem trazendo um refrigério sobre as nossas vidas. E a gente vai crescendo e vai aprendendo. Quando eu olho para este texto aqui, do sábio rei Salomão, que a palavra diz, olha, aquele que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, isso não é pecado, esse é companheiro do destruidor. Eu quero comentar algumas coisas com você sobre este texto. Amado, a primeira coisa que eu observo aqui é um ato. Qual foi o ato dessa pessoa? Roubou o pai. Depois desse ato tem uma consequência. Qual foi a consequência? A consciência. Qual era a consciência que ele tinha? De que não era pecado. Então, o ato de roubar estava implicando no entendimento, isso não é pecado. Só que nós sabemos que isso moralmente é pecado, e se nós formos para o Código Civil, isso é crime. E todo crime é pecado.
pirataria. Se a lei brasileira diz que piratear é pecado, então eu não vou piratear. Porque se é crime, é pecado, desagrada a Deus. Se comprar um CD pirata é crime perante a lei brasileira, eu não vou comprar um CD pirata. Por quê? Porque se é crime, automaticamente é pecado. Nós vamos tendo algum entendimento. Então ele estava, a partir deste ato de roubar o seu pai, sem nenhum temor, achando que não era pecado. Só que essa pessoa que sabia que era pecado. Primeiro, porque Deus já tinha instruído nos mandamentos. Segundo, porque nós sabemos o que é errado. Aquilo que não é meu, aquilo que não me pertence, eu não tenho direito de me apossar. Você concorda comigo? Quantos estão me entendendo nessa noite? Em nome de Jesus. Queridos, deixa eu falar mais sobre essa questão de não é pecado. Consciência de não é pecado. Vamos atualizar. Vamos atualizar essa conversa. Hoje, nós vemos pessoas fazendo coisas erradas, que sabem que é errado, que sabem que moralmente é errado, que sabem que às vezes civilmente é errado, mas estão fazendo da mesma forma, porque tem essa consciência, não é pecado. Ou seja, ele diz, não tem nada a ver. Já ouviu alguém dizer essa frase? Não tem nada a ver. Digo a você que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Essa semana eu estava ouvindo o programa da PBN e o pastor dizia o seguinte, que chegou um membro para testemunhar que ele estava de folga aqueles dias. E o pastor, mas você está de folga? Que chique, está de férias? Não, estou de greve. Uau, você está de greve? Sério, estou de greve. Mas por que você está de greve? Eu estou de greve porque a gente combinou lá com o pessoal que nós íamos fazer greve e íamos se levantar contra o nosso patrão. Mas por quê? O que você faz? Eu sou caminhoneiro. Você é caminhoneiro e está de greve? Estou de greve. E o que vocês querem? A gente quer trabalhar 4 dias na semana e ganhar por 6. Aí o pastor olhou para ele e disse, mas isso é justo? Trabalhar 4 e ganhar por 6? Não quero nem saber. O patrão que se vire, enquanto ele não fizer isso, a gente não volta para o trabalho. Amados, olha o pensamento. Pensamento egoísta. Só pensou nele. Ao invés de agradecer a Deus que estava empregado, que tinha oportunidade de trabalhar, ele queria vantagens, ele queria se beneficiar, ele queria roubar o patrão. Ele não queria saber se o patrão ia ter dinheiro ou não ter dinheiro para pagar os caprichos dele de trabalhar 4 dias e ganhar por 6. Tem um outro testemunho que eu ouvi de uma pessoa. A igreja de Curitiba, o rapaz esteve aqui, nós estávamos conversando e ele soltou essa para cima de mim. Ele disse assim, pastor, essa semana eu tive que ministrar com um rapaz lá na igreja. Eu falei, o que aconteceu? Não, porque o rapaz me contou que arrumou um jeito de comprar carne baratinha. Eu falei, opa, a lanterninha já piscou. Quem é que compra carne baratinha, né? Ou já está vencida, está estragada, ou a procedência é indevida. Eu falei, mas fala mais, conta aí, fala mais. Ele faz o seguinte, ele vai no mercado, pega a bandeja, esconde lá atrás, não sei aonde, embaixo, não sei da onde lá. Depois de 3 dias ele volta, porque aquelas carnes embaladas no papelzinho branco, ele tem validade de 3, 4 dias, né? Ele esconde, depois ele volta, pega aquela carne e passa no caixa, está vencido. Metade do preço ou vou levar uma nova de graça. Eu falei, e crente da igreja? Diácono. Aí eu lembrei, de um pastor que fala assim, eu falei, Deus, como pode a mentalidade das pessoas? Elas querem se dar bem, elas querem se beneficiar, elas não querem saber se alguém vai ter um prejuízo, elas querem se corromper. Mas foi isso que Jesus Cristo nos ensinou? Foi isso, queridos? Foi isso que Jesus nos ensinou? Sim ou não? Não. Jesus nos ensina a sermos honestos.
Jesus nos ensina a sermos santos. Jesus nos ensina a sermos dignos. O que é meu eu quero, o que não é meu eu não quero. Queridos, então eu tenho aqui um ato, roubar o pai, o roubo em si. Tenho aqui a consequência, eu achar que não é pecado, sabendo que é errado, a consciência. E tenho a consequência. Qual é a consequência de roubar o pai e dizer, ai, não é pecado, não tem nada a ver? Qual é a consequência? Ser companheiro do destruidor. Ser companheiro do destruidor. É boa essa consequência? Se alguém for pego roubando, o que acontece com essa pessoa? Gente, eu estou fazendo uma pergunta, você pode responder? Passa vergonha. Passa vergonha. Sai sem direito a nada. Sai sem direito a nada. Isso aí. Quem é pego roubando, acontece o que mais? Cadeia, o que mais? Pode apanhar dos policiais. Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Olha só como a situação se agrava. Então eu tenho um texto que a palavra me diz, aquele que rouba o seu pai e diz não é pecado, é companheiro do destruidor. E isso vai além, querido. Vai além, vai no trabalho, é uma mercadoria que passa por aqui, ninguém vê, ou é outra que vem por cá e a gente faz uma volta por lá. O Senhor está ministrando aos nossos corações hoje sobre honestidade. Repete comigo, honestidade. Honestidade. Muitas crianças e jovens já roubaram o pai e a mãe achando que não é pecado. Eu não sei quanto a você, mas quando eu era pequenininha, uma vez meu pai chegou com uma carteira recheada lá. Tava com um bolo de dinheiro lá. E eu queria tanto comer um doce, meu pai foi dormir à tarde. Daí eu entrei no quarto para chamar o pai tá com dinheiro, né? Mas daí o pai estava dormindo, não vou acordar o pai. Peguei o dinheiro lá e fui comprar doce. O que é que eu fiz? Eu roubei meu pai. Ainda bem que eu entendi a palavra, Jesus me libertou, eu arrependi do meu pecado, consertei a minha vida e hoje estou ensinando sobre honestidade. Agora fala aqui pra mim, quem é que já não aprontou assim quando era criança? Eu vou confessar aqui que eu já fiz, já testemunho pra vocês. Quantos um dia já pegaram alguma coisa do pai, ou da mãe, ou da avó? Pode levantar a mão, se você não levantar, querido, você sabe, né, que a coisa vai ficar feia pro seu lado. Você viu como a gente não é tão santa assim? Mas isso foi antes da gente conhecer Jesus, amém, queridos? Agora que a gente conhece Jesus, a gente faz tudo certinho, ou a gente se esforça para fazer tudo certinho. Mas sempre dá tempo de nós consertarmos, quando a gente está voltado para a palavra, em nome de Jesus, amém? Amém. Moedinhas que sobram do mercado, foi lá comprar o pão, opa, em vez de colocar no pote, não é pecado. Olha que mais, 5 ou 10 anos da carteira do pai, e assim vai aumentando para situações para a pessoa se dar bem, como esses dois exemplos aí que eu falei para você. A pessoa, ela quer se dar bem de qualquer jeito, então ela puxa o tapete de quem quer que seja para que ela se beneficie. Se tem algo lá no mercado, se ela puder trocar a etiqueta da loja, a pessoa faz. Ninguém viu, não tinha câmera, não tinha etiqueta eletrônica. Deus viu. Deus viu. Mas era lá na empresa, sobrou um maço de papel. Sobrou um maço de caixa de não sei do que. Sobrou um pacotão de não sei o que. Queridos, pecado, crime. A lei diz que é crime, a lei diz que é crime, o Senhor diz que é pecado. E quem faz isso é companheiro do destruidor, diz a palavra de Deus. Eu quero ir para frente com você e dizer o seguinte: pais, quantos pais nós temos aqui? Quantos homens e mulheres têm filhos? A maioria, né? Bastante gente tem filho aqui. Ensine aos seus filhos que roubo é pecado, que roubo é crime. Não deixe eles trazerem um apontador da escola que não seja
você. Ah, mas a achado não é roubado, estava ali no chão. Não, para com isso. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Não queira se aproveitar de situação, não queira desviar a mercadoria onde você tem oportunidade, não queira fazer coisas erradas, corruptíveis, não seja desonesto, pelo contrário, seja um homem e uma mulher que é honesto, que é digno, que é santo, que merece a confiança do Senhor e da sociedade no nome de Jesus. E a honestidade, ela começa dentro de casa. É um princípio que a gente ensina para as crianças. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você compra uma bandeja de iogurte e diz para a criança, não é para comer hoje, é sobremesa de domingo, e à noite ele vai e assalta a geladeira, ele roubou. Porque existia uma ordem, existia um princípio. E aí a gente diz assim, ai, não é pecado. Tadinho do menino, estava com vontade. Tadinho nada, esquece desse negócio de tadinho. A Bíblia está cheia de disciplinas que o Senhor deu ao seu povo, meu querido. Por causa desse negócio de tadinho, as pessoas ficam com dó. Ai, com dó do fulaninho que está ali no meio da rua, com dó do ciclano que está lá não sei aonde. Querido, não se engana. Toda alma que pecar, essa vai morrer. Tem consequência para tudo. Então não vale a pena ir por certos caminhos em nome de Jesus. Amém? Amém. O que a Bíblia fala sobre roubo? Esse texto aqui a gente conhece bem. O que a Bíblia diz? Você pode ler aqui comigo? Não furtarás. Não furtarás. Não furtarás é mandamento. Repete comigo. Mandamento. Mandamento. E mandamento a gente obedece e não discute. Amém? Amém. Olha o que mais a Bíblia fala sobre roubo. Ela diz o seguinte, você pode anotar aí ou acompanhar aí na sua Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Não erreis. Ela vai dar uma listinha de quem vai entrar e quem não vai entrar no céu. Nós estamos falando sobre roubo. Não erreis, nem os devassos, o devasso não entra no céu, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Ladrão não entra no céu. A gente critica o pecado do homossexualismo, e a gente fala, aquele cara lá não quer nem passar perto, porque ele... Não pode, querido. Olha aqui, os ladrões. Olha, ele continua, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, os fofoqueiros e nem os roubadores. Então, nem os ladrões, nem os roubadores vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que roubo é pecado, e a Bíblia diz que os ladrões e os roubadores não entram no reino do céu. Levanta essa mão e diz assim, eu vou entrar no reino do céu, porque eu sou ou serei uma pessoa honesta, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Todo-Poderoso Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Estamos falando agora sobre o destruidor. A Bíblia diz que aquele que rouba o seu pai e a sua mãe é companheiro do destruidor. Pastora, mas o que é um destruidor? O dicionário me diz que é aquele que destrói, aquele que faz um destroço, é aquele que destrói, ou é um navio de guerra para destruir torpedo. Torpedo já é uma coisa balançadora. Você imagine um navio para destruir um torpedo. Então esse negócio de destruidor não é nada bom, ok? Linguagem cinematográfica. O destruidor, ele acaba com tudo. Quantos assistiram aquele filme do Destruidor? Antigamente tinha um tal de Conan, né? Nem sei se tem ainda. Mas tem outros bem atualizados, vocês sabem melhor do que eu, porque não vem me enganar que vocês não assistem, que vocês assistem, que eu sei. Queridos, o filme está falando, o destruidor pode saber que vem bomba pela frente, não vai sobrar nada, não vai ficar pedra sobre pedra. Então esse negócio de destruidor não é coisa boa. E a Bíblia diz que aquele que rouba o seu pai, ele é companheiro do destruidor. Mas nós cristãos queremos por companheiro o Senhor, o Espírito Santo, que nos
livra de todo mal. O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, se eu já sei que a Bíblia diz que quem rouba o pai e a mãe é companheiro do destruidor, e que os ladrões e roubadores, além de não entrarem no céu, ainda serão companheiros desse camarada ou dessa camarada, vocês já vão entender melhor isso aqui. Eu me preocupo com quem é esse tal do destruidor e sobre o que a Bíblia fala sobre ele. Eu encontro já o destruidor lá no começo da Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o destruidor? Primeira coisa, anjo da morte. Repete comigo, anjo da morte. Anjo da morte. Primeiro texto, Êxodo 12, 23. Pode abrir a sua Bíblia? Êxodo 12, 23. Eu vou ler aqui. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então, a primeira vez que eu vejo na Bíblia esse nome destruidor, a Bíblia está associando o destruidor com o anjo da morte. Quem aqui, uma perguntinha de tolo, quem aqui quer ter por companheiro o anjo da morte? Ninguém levantou a mão. Gente, o negócio está esquentando. Cutuca alguém e diz assim, a chapa está esquentando. A chapa está esquentando. Olha lá, onde mais eu vejo essa questão do anjo da morte? Segundo livro de Samuel, 24:16. Abre a sua Bíblia lá, ou anota aí no seu caderno para você estudar em casa depois. Segundo livro de Samuel 24:16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. Sabe o que aconteceu aqui? Eu vou contextualizar você, depois você é melhor na sua casa. Havia acontecido algo em Israel que o Senhor não gostou nada. Nada. E Deus chegou para Davi e falou, Davi, igual a gente faz com as crianças, não vai ficar sem castigo. E Deus falou, eu te dou 3 chances. O que você quer? Você quer cair na mão do teu inimigo? Você quer cair na mão lá dos homens? Ou você quer cair na minha mão? Davi falou assim, não, eu vou cair na mão de Deus. Mas sabe qual era o castigo para cair na mão de Deus? Por causa do tratamento do que Davi tinha feito de errado? Era peste e praga sendo enviadas sobre o povo. E a Bíblia diz que essa peste, essa praga foi enviada para Israel. E muita gente simplesmente morreu. Ficava doente de uma peste, de uma praga e morria. Porque quem agia era o anjo da morte. Assim como ele matou os primogênitos lá no Egito. Aí o Senhor viu que já muita gente tinha morrido, o céu se arrependeu, porque ele não queria que o inocente sofresse e isso trouxesse um problema maior para Israel. Então o Senhor olha para o anjo da morte e diz, basta, chega, não mata mais ninguém. O anjo da morte parou na hora de agir, obedeceu a Deus. Olha onde mais eu vejo esse anjo da morte, Jeremias. Porque o Senhor tem destruído Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia e os seus poderosos, e esses serão presos e já estão quebrados os seus arcos. A Babilônia, o próprio nome Babel, fala que isso é confusão. Aquele povo estava confuso, servindo a inúmeros deuses. Eles estavam fazendo de tudo para irritar o Senhor. Eles faziam abominações, eles faziam coisas terríveis e adoravam inúmeros deuses. O que o Senhor fez para tratar com aquele povo? Destruidor neles. Enviou o anjo da morte. Quando o Senhor me diz, aquele que rouba o pai é companheiro do destruidor, eu começo a ver a ação do destruidor como um anjo da morte, como alguém agindo e não deixando nada sobrar. Olha aqui em Coríntios 10:10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Olha o conselho dele. Olha, já teve um povo que murmurou contra Deus, e quando eles murmuraram contra Deus, eles foram destruídos pelo anjo da morte. E esse anjo da morte era chamado de destruidor, enviado por Deus para tratar o pecado deles. Vamos para frente. Eu também vejo o destruidor num outro momento das escrituras sagradas.
na profecia de Joel. E eu vejo aqui o destruidor como praga nas plantações. Nós falamos do destruidor como o anjo da morte, que todos aqueles textos ele matou pessoas, e agora a gente vai ver o destruidor agindo nas lavouras, destruindo as plantações. E se não tem plantação, não tem alimento. Se não tem alimento, não tem vida, ou seja, morte do mesmo jeito. Olha que interessante isso aqui. Texto de Joel. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Profecia de Joel, capítulo 1, verso 4. Amados, o Senhor aqui deu uma profecia para esse profeta. E ela remete ao final dos tempos. E quando o Senhor começa a falar dessas situações, cortador, migrador, devorador e destruidor, nós entendemos uma escala de gravidade. Alguns pastores facilitam esse texto, resumem e dizem: são 4 demônios, cada um agiu numa área. Eu prefiro ficar no texto e observar a gravidade desse texto. O que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto migrador veio e limpou. E assim foi ficando mais grave. A coisa estava feia. Ah, não tem como piorar. Tem, ficou mais feia. Agora não tem mais como piorar. Tem, ficou mais feia. Agora não tem como piorar. Tem, ficou mais feia. Veio o destruidor e o destruidor traz a morte. Olha as fases dessas pragas. O gafanhoto cortador, em algumas versões fala da locusta, do pulgão, eu não sei qual é a versão que você tem aí. Aí depois você só encaixa os nomes na sequência, tá? Então, o gafanhoto cortador, uma lagarta pequena que fica na lavoura e come parte do fruto. Parte. O gafanhoto migrador, ele já está à fase em crescimento, já tem asinhas, pode voar. Ele já não fica mais na lavoura, mas ele vai de um lugar para o outro. Por isso ele é chamado de migrador. E ao ser chamado de migrador, ele ataca de tempos em tempos em lugares diferentes. Então você pense, o cortador, ele vai comendo parte do fruto. Comeu parte do fruto, acontece o quê? Estraga, perde, prejuízo. O migrador vem de tempo em tempo e corta tudo. O devorador, ele já está em fase adulta e reprodutiva. E assim ele precisa se alimentar muito, 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 muito. Porque quanto mais esse gafanhoto devorador, ele se alimenta, mais ele se reproduz e mais ele vem naquelas nuvens, naqueles enxames, daquele negócio e destrói e come tudo. Não deixa nada. Mas para não dizer que não deixa nada, ainda a coisa pode ficar pior. Vem o destruidor, que é o gafanhoto na sua fase adulta, e quanto mais esse alimento, mais ele se reproduz, e aí ele vai deixando aquela larvinha, aquele pulgão, e aquele pulgão destrói até o caule, a raiz, porque ele suga tudo a seiva, e não sobra nada. Fases. Uma situação pior do que a outra. Isso vai ficar ruim, isso está pior, esse está feio, e aqui acaba. A Bíblia diz que o filho que rouba o pai é companheiro do destruidor. Olha aqui a fase que está o destruidor. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Queridos, quando nós entendemos bem esse texto de Salomão, o que rouba seu pai e sua mãe e diz isso não é pecado, este é companheiro do destruidor. Lembra que eu separei em 3 partes. Aquele que rouba como o ato em si. Aquele que diz que não é pecado, a consciência, o sentimento, o parecer dele sobre o seu ato. Ah, isso não dá nada, isso não é pecado. E por fim, a consequência, essa pessoa se tornando companheiro do destruidor, do anjo da morte, ou daquele que vai atacando por fase e vai destruindo até não sobrar nada. Olha o que acontece. Quando nós, vamos
estudar a palavra de Deus, a gente descobre coisas. Coisas para o nosso emocional, coisas para o nosso espiritual, coisas para o nosso físico. Quando nós vamos cada vez mais entendendo, a gente vai descobrindo. O Senhor hoje ministrou ao nosso coração que o roubo é pecado. Perante a sociedade, o roubo é crime. Que tal nos arrependermos desse pecado a partir de agora e pedimos perdão a Deus? Quantos de nós já não mexeu em coisas na escola quando éramos pequenos, ou na casa dos parentes, dos vizinhos, dos tios? Algo lá atrás precisa ser confessado e consertado, para que a gente possa caminhar em paz e com caráter transformado no nome de Jesus. A proposta de Deus é arrependimento, santidade, conserto, e aquele que entendeu, não faz mais. Amém? Amém. Agora se prepare para mergulhar em águas mais profundas. Eu quero fazer um paralelo com isso que eu expliquei para você agora, com a palavra de Deus, relacionado à espiritualidade. A pergunta é: Deus é seu pai? Eu vou perguntar de novo. Deus é seu pai? Amém. Amém. Deus é o nosso pai. Deus é o meu pai. Deus pode ser o seu pai. Princípio. Agora, se Deus é pai, eu descubro em João que Ele não é um pai distante, que Ele não é um pai ausente, não é um pai que me abandonou. Ele disse assim lá em João capítulo 1, pode ler aí na sua Bíblia, Evangelho de João capítulo 1, ele diz: mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, Ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Antes de Cristo nós éramos criaturas de Deus, criaturas que haviam recebido o fôlego de vida. Depois de Cristo nós nos tornamos filhos, porque Deus nos deu esse poder. Se cremos no nome dele, nós temos esse poder de se tornar filhos, filhos do Todo-Poderoso. Olha mais um texto aqui, bastante interessante, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama o quê? Abba, Pai. Deus nos deu o poder de nos tornarmos filhos dele. E quando Ele nos deu o poder de nos tornarmos filhos, Ele nos deu o seu Espírito. Quando a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que vem morar em nós. E esse Espírito, a Bíblia diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e Ele clama: Abba, Pai. Abba significa paizinho. Isso significa um relacionamento de intimidade. Eu não chamo de paizinho quem eu não tenho intimidade. Eu chamo de paizinho o paizinho que está sempre comigo. Você não concorda comigo? Aquela criança que o pai foi embora, tinha 2 anos, nunca mais viu. Aí vai se formar na faculdade, encontra, convida o pai, eles se encontram no dia da formatura. Vai ter relacionamento de papaizinho, filhinho? Vai ter relacionamento? Não vai ter, gente. Não tem relacionamento, não tem intimidade. Mas o Senhor diz: eu dei o direito de vocês se tornarem filhos, eu dei o direito de vocês clamarem pelo Espírito Santo e dizer paizinho, e assim nós temos acesso direto a Deus. A gente não precisa de secretária. E coisa boa não ter que passar pela secretária. É bom demais, querido. Quantas vezes chegou num lugar e você queria falar com alguém e a secretária te barrou? Quantas vezes você queria marcar consulta com o doutor e tirar uma dúvida com o doutor? Primeiro com a secretária. Você quer falar lá com o empresário? Primeiro com a secretária. Nós não precisamos de secretária. Nós falamos direto com Deus. E essa é uma dádiva do Evangelho no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esse acesso direto que Ele nos deu? Oh, maravilha! Deus é maravilhoso. Conceito de pai.
Aquele que tem um ou mais filhos. Pai é o gerador, o genitor, o progenitor. Pai é o criador, o autor. Pai é o protetor, o benfeitor. Combina com as características de Deus para a sua vida? Ele te protege? Ele é o seu autor, ele é o seu criador, ele é o seu genitor. Deus é o nosso Pai. Amém, queridos? O Senhor é maravilhoso. Como um pai deve ser tratado? Vou para os mandamentos também, daqui a pouquinho. Queridos, se eu entendo que eu tenho que honrar o meu pai aqui na terra, eu também preciso honrar o meu pai que está no céu. Também preciso. Aliás, em maior escala até. E como o Senhor me ensina a tratar o meu pai? Olha lá, Êxodo capítulo 20, verso 12. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, eu tenho aqui o verso na tela. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra